sejam muito bem-vindos. Antes de iniciarmos a sessão, gostaria de expressar o meu profundo agradecimento a todos aqueles que dão vida ao ciclo de webinars. Permitam-me apenas fazer uma pequena contextualização direcionada aos novos participantes. O nosso ciclo de webinars integra uma série de eventos técnicos com o intuito de promover a reflexão sobre temas focados na sustentabilidade, com impacto direto na vida das instituições e das empresas, e contam com a participação de especialistas do setor, parceiros da Essência do Ambiente, que compõem a rede de profissionais que dão suporte aos nossos serviços e projetos. Para garantirmos então o fluxo da sessão, peço por favor que desativem os microfones, deixem só as câmaras ativas. Saliento que o webinar será gravado e posteriormente disponibilizado a todos os inscritos. A sessão terá aproximadamente 30 minutos, que vamos tentar cumprir, e no final vamos reservar um momento para responder às questões que possam ir surgindo e podem ir colocando no chat e nós vamos responder então no final. A sessão de hoje conta com a presença de José Guedes, CEO da Energest, que está connosco para refletirmos sobre como caminhar para a eficiência energética na indústria. Condicionados pela progressiva escassez de combustíveis fósseis e pela ameaça das alterações climáticas, a transição e a eficiência energética assumem hoje particular importância na sustentabilidade e na competitividade da economia, estando alicerçada na atividade industrial em países que pretendem ser do primeiro mundo. Contudo, sendo a atividade industrial responsável por mais de 1/3 do seu consumo energético, a eficiência energética na indústria é de importância máxima quando procuramos definir o conceito de desenvolvimento económico sustentável. Sem mais demoras, passo a palavra ao nosso convidado, a quem agradecemos desde já a disponibilidade. Muito boa tarde a todos. De facto, a eficiência energética na indústria, pela importância do seu tamanho, da sua participação no consumo energético dos países, países que se pretendem do primeiro mundo, é de importância máxima quando procuramos definir o conceito de desenvolvimento económico sustentável, porque esse desenvolvimento económico sustentável, essa sustentabilidade só é possível fazendo da eficiência energética na indústria uma verdadeira prioridade. Sem solução global e imediata para o problema da energia, sugeri num artigo de opinião recente aquilo que me parecia ser o mais básico dos princípios não enunciados. Quando não tens solução imediata para um problema, a primeira coisa a fazer é procurar reduzir o tamanho do problema. E que medidas podemos adotar para reduzir o tamanho do problema? O assunto tem sido alvo de estudos e acordos de cooperação e investigação científica de âmbito nacional e internacional, nomeadamente o programa IETS, Industrial Energy Technologies and Systems, e que apontam de forma que podemos considerar transversal e unânime para as seguintes medidas. Medidas para sistemas acionados por motores elétricos, medidas para sistemas de produção de calor e frio, medidas para a recuperação do calor e a chamada cogeração. Nas medidas para os sistemas acionados por motores elétricos, assume a importância, a correção do dimensionamento dos sistemas, porque muitos destes sistemas são muitas vezes excessivamente sobredimensionados, funcionando por isso com baixa eficiência energética. A substituição de motores EFF3 por EFF1, porque os motores de elevada eficiência, alta eficiência, embora tenham um custo mais elevado que os motores convencionais, permitem reduções de consumo elétrico que correspondem a paybacks, quer dizer, inferiores a 2 anos para os regimes de exploração que são habituais na indústria. E depois, não menos importante, ou mais importante se calhar do que as medidas que falei antes,
a utilização dos chamados variadores eletrónicos de velocidade, porque a generalidade dos sistemas acionados por motores elétricos operam em regimes de carga variável, como é normal, nomeadamente no caso das bombas e dos ventiladores, sendo este grupo de sistemas geralmente responsável por mais de 40% da energia elétrica consumida em ambiente industrial. A substituição de dispositivos de regulação de caudal ou pressão, como as válvulas e as dampas, no caso dos ventiladores, por variadores de frequência, permite obter, para além de vantagens funcionais, economias de energia que chegam aos 55%, por vezes mais, nomeadamente no caso dos sistemas de bombagem. Depois temos os sistemas, as medidas para os sistemas utilizando de produção de calor e frio. A produção de energia térmica sob a forma de calor e frio é responsável, como sabemos, por uma maior parte da energia primária que consumimos na generalidade dos processos industriais. Contudo, se excetuarmos os ciclos de absorção, a produção de frio está quase exclusivamente no domínio dos já abordados sistemas acionados por motores elétricos. Pronto, vamos passar, digamos, para a energia térmica sob a forma de calor. Assim, e no âmbito destas medidas, está a melhoria de eficiência nos sistemas de combustão e da produção de vapor, ou seja, a adoção das melhores práticas no projeto e a exploração dos fornos e das centrais térmicas, às quais, condicionadas pelo tempo, vamos dar mais um pouco de atenção. O aumento da eficiência energética nos fornos obtém-se desde a utilização de cuidados de isolamento, a manutenção, a programação de cargas e, basicamente, o aumento da eficiência energética dos sistemas de combustão, procurando, pela sua modernização, reduzir, na medida do possível, o excesso de ar e o pré-aquecimento desse ar de combustão, utilizando ou fazendo a recuperação de calor nos gases de exaustão. Nas centrais térmicas, que constituem o principal polo de consumo de energia primária na indústria, são também sistemas onde é possível listar o maior número das medidas para melhorar a sua eficiência energética. Destacam-se entre essas medidas que são basicamente no domínio da manutenção, o contínuo controle e eliminação das fugas, a minimização da recuperação de calor nas purgas, o controle e manutenção programada dos purgadores, a otimização da recuperação de calor nos gases de exaustão e a chamada desgasificação térmica. Embora o pré-aquecimento da água de alimentação pela inclusão dos chamados economizadores seja hoje prática corrente nas caldeiras de vapor, a substituição do fuel oil pelo gás natural veio permitir melhorar o rendimento térmico, abrindo mesmo a possibilidade da instalação de um segundo economizador, podendo pré-aquecer a água processual. Outrora, apenas utilizado em centrais térmicas de maior potência, o desgasificador térmico é também hoje um componente que deveríamos considerar obrigatório na generalidade dos sistemas geradores de vapor, quando levamos em consideração as vantagens e os benefícios que resultam da sua existência. Baseando o seu funcionamento na relação física entre a solubilidade dos gases e a temperatura da água, o desgasificador permite, como o próprio nome indica, separar e eliminar os gases dissolvidos, como o oxigênio e o CO2, cuja ação corrosiva é particularmente nociva. E a alternativa
a este processo físico, a desgasificação química, opção que acarreta, contudo, um aumento da taxa de purgas e o correspondente acréscimo do consumo de combustível. De facto, embora muitas vezes negligenciado, este consumo não se deve tanto ao custo dos produtos químicos, mas porque, tomando, por exemplo, a produção de vapor a 10 bar com gás natural, que é o mais corrente na indústria transformadora, pode dizer-se que a cada percentual de acréscimo na purga contínua corresponde idêntico ao acréscimo percentual de consumo de combustível. Por outro lado, a existência do desgasificador permite fazer a recuperação integral dos condensados, isto é, evitando a sua expansão em tanques atmosféricos, recuperar não só toda a energia neles contida, o calor sensível e o calor latente, como a própria água tratada, que tem em si mesmo valor, ganhos que por si só viabilizam o investimento nesta solução técnica. Depois temos as não menos importantes medidas para a recuperação de calor. Na análise dos consumos de energia na indústria, indica que mais de 80% do consumo total de energia ocorre na geração local de energia térmica e na sua utilização no processo em jogo, e que nestas duas áreas, especialmente nos efluentes gasosos, ocorrem perdas de energia que chegam a ultrapassar 50% do input total de energia primária que utilizamos. A recuperação possível deste calor perdido é, por isso, o primeiro e o melhor caminho para a redução do consumo e da intensidade energética na indústria. Depois temos a cogeração. A cogeração é, por definição, a produção combinada de energia elétrica e energia térmica a partir de um combustível, sendo o termo trigeração utilizado quando a energia térmica pode ser disponibilizada sob a forma de calor e de frio. A cogeração é um processo considerado da maior importância política na política energética dos países desenvolvidos. Em Portugal, infelizmente, houve alguma regressão neste domínio, e tem essa importância nos países desenvolvidos, que é promotora dos seguintes benefícios: reduz os consumos de energia primária, reduz as emissões para a atmosfera, reduz as perdas na rede elétrica, porque estamos a descentralizar, a produzir a energia elétrica onde ela é consumida, aumentamos a competitividade industrial, a criação de atividades para a sua construção e manutenção e a motivação para a investigação e desenvolvimento de sistemas energéticos eficientes. Na década de 90, a atividade da cogeração passou a ter em Portugal um enquadramento legal e uma estrutura de remuneração que reconhecia à solução os benefícios económicos e ambientais que referi. Este enquadramento legal produziu, pode dizer-se, uma pequena revolução na indústria e no país, nomeadamente em setores tradicionais, onde a chegada da nova tecnologia veio acompanhada pela chegada de pessoas com formação em engenharia e produziu uma melhoria transversal nas decisões de caráter técnico e das atividades. E estes sistemas podem ser realizados utilizando dois ciclos, o chamado ciclo topping e o ciclo bottoming. Consoante a energia elétrica a produção de energia elétrica acontece antes ou depois da produção de energia térmica. Nos ciclos topping, começaram em Portugal a realizar-se na década de 90,
com motores diesel. Motores de ciclo diesel, como o que se observa nesta figura, que era um motor, digamos, de 4.000, um motor que produzia cerca de 4, que acionado um alternador, produzia cerca de 4 megawatts. É um a energia térmica, a energia térmica resultante deriva do aproveitamento de calor contido nos gases de escape para a produção de vapor e a produção de água quente através do arrefecimento do óleo, do bloco de motor e do turbocompressor. A partir de 97, com a transição do fuel oil para o gás natural, foram criadas oportunidades para a implementação de novos e mais eficientes sistemas de cogeração. Tornou-se possível implementar projetos adaptados a empresas de pequena dimensão energética, com motores de ciclo Otto, e desenvolver projetos de maior potência elétrica e térmica, utilizando as chamadas turbinas de gás. Na figura de cima vemos um motor de ciclo 8, motor de explosão a gás natural, acionando um alternador. E na figura de baixo vemos a central de cogeração do Barreiro, feita em consórcio entre a EDP e a FISIP, produzindo 25 megawatts de energia elétrica, utilizando duas turbinas Kawasaki. Aqui na figura só se vê uma, a outra é mais pequena, está escondida, e duas caldeiras de recuperação, cada uma delas podendo produzir cerca de 55 toneladas de vapor. E a central está desenhada de forma a que, mesmo que ambas as turbinas estejam fora de serviço e uma das caldeiras esteja fora de serviço, através de um sistema de combustão suplementar, uma das caldeiras produzirá sempre as 55 toneladas necessárias ao processo industrial. Depois temos a cogeração em ciclo bottoming. As primeiras soluções remontam, digamos, a meados do século passado, com as turbinas de contrapressão. A energia térmica é produzida em caldeiras, vapor, geralmente a pressão elevada e sobreaquecido. A expansão do vapor na turbina de vapor permite produzir eletricidade e no escape da turbina ou em subtiragens fornecer vapor ao processo. Mas o que é, porventura, mais importante e menos explorado, nomeadamente entre nós, é a cogeração utilizando a recuperação de calor residual. Na generalidade dos processos industriais, quando utilizamos uma energia primária, um combustível, para produzir calor, uma parte significativa dessa energia fornecida ao processo é perdida sob a forma de efluentes gasosos. Quando a transferência de calor para o produto atinge o seu limite prático de utilização, o produto da combustão, os produtos da combustão, o ar utilizado no processo e os demais voláteis são removidos do sistema e lançados na atmosfera, contendo ainda quantidades de energia térmica que, como já falámos há pouco, representam, em alguns casos, mais de 50% da energia contida no combustível que lhes deu origem. Nesta figura vê-se
um exemplo de aplicação possível numa fábrica de cimento, num forno de cimento, neste caso utilizando um sistema como fluido orgânico, ou seja, um ORC. Indústrias como a cerâmica, o vidro e o cimento são flagrantes exemplos de aplicação desta medida, tornando possível a produção de energia elétrica em sistemas utilizando o ciclo termodinâmico de Rankine com vapor, ou, como falava há pouco, com fluido orgânico, chamados OFCs. Num caso estudado para um forno de cimento de 4.000 TPDs, toneladas por dia, que é um tamanho corrente, digamos, em fábricas de cimento, concluiu ser possível anualmente produzir cerca de 55 gigawatts de eletricidade e evitar a emissão de cerca de 27.000 toneladas de CO2, consumindo zero de combustível. A quantidade de energia perdida nos efluentes gasosos constitui o principal potencial de perdas nas transformações de energias operadas em ambiente industrial. E perante a dimensão do problema, a procura e a implementação de sistemas de redução e o aproveitamento dessa energia, para além de ser um ato coerente de gestão, é hoje uma responsabilidade humana. Não sei se... Sim, estamos a ouvi-lo. É? Sim, estamos a ouvir. Pois, enfim, se houver algumas observações ou questões sobre o tema, tenho todo o gosto em procurar responder, mas era basicamente o que eu tinha neste momento para vos dizer. Muito obrigada pela excelente reflexão. Acreditamos que foi bastante esclarecedor para muitos dos participantes. Se entretanto, se quiserem colocar algumas questões, ou então eu posso mesmo aqui verificar algumas dos temas que foram indicados pelos participantes. Não sei se quer explorar aqui alguns temas. Temos aqui o futuro da eficiência energética versus o consumo de energia versus a eficiência do vapor. Não sei se quer aqui explorar esta temática. Ora bem, a produção de vapor, o vapor continua, digamos, está na base da Revolução Industrial e continua a ser incontornável, digamos, na atividade industrial. E vai continuar a ser assim, provavelmente durante o nosso tempo de vida. Sem o vapor, sem a Revolução Industrial que lhe deu origem, nós continuaríamos, digamos, quer dizer, em terra, deslocarmos utilizando a tração animal, utilizando os moinhos da água de vento, viajando no mar quando houvesse vento. E hoje, por mais, como é dizer, tradicional que nos pareça, ou antiga que nos pareça esta forma de utilização da energia, é de facto incontornável e para isso, para nós termos a consciência disto, basta lembrarmos que as próprias centrais nucleares funcionam a vapor.
verdade. E se no futuro nós deixarmos de utilizar as centrais nucleares de fissão e formos capazes de fazer as centrais nucleares de fusão de hidrogênio, que resolverão todos os problemas que hoje são apontados ao nuclear, deixará de haver resíduos, deixará de haver desastres como o Fukushima, digamos, e 1 quilograma de deutério, que é um isótopo de hidrogênio, produz tanta energia como 30.000 toneladas de carvão, teremos todos os problemas de energia da humanidade resolvidos. Poderíamos, se calhar, neste momento, estar mais próximos dessa solução, porque conhecemos a solução tecnológica há mais de 50 anos. Só que, provavelmente, sob alguma pressão do lobby do petróleo, é provável, os países acabaram por se esquecer, digamos, de investir no desenvolvimento dessa tecnologia e hoje estamos numa fase muito embrionária, digamos, quer dizer, para podermos vir a utilizar efetivamente essa tecnologia a nível dito industrial. Muito bem. Não sei se quer aqui explorar a integração de gases renováveis. A utilização de gases renováveis, ou seja, de qualquer combustível, não tem que ver com a eficiência energética. Um sistema de produção ou transformação de energia é eficiente ou não é eficiente. A função da razão entre a energia consumida e a energia produzida, independentemente do combustível que vamos utilizar. Muito bem. Não sei se, entretanto, alguém também quer colocar aqui mais alguma questão no chat. Sintam-se à vontade. Se, entretanto, também não houver mais nenhuma questão e surgir posteriormente, depois também pedimos aqui ajuda para esclarecer. Como? Depois, se os participantes tiverem aqui alguma questão que surja depois aqui da nossa sessão do webinar, podem nos enviar e depois nós ajudamos a esclarecer. Claro, e pessoalmente, digamos, terei todo o gosto, digamos, sei lá, em partilhar, digamos, o pouco que fui, digamos, acumulando de conhecimento sobre a matéria com os colegas, com as pessoas, digamos, podendo, digamos, quer dizer, abordar casos particulares, coisas que, digamos, que não temos oportunidade de trabalhar hoje, né? de falarmos sobre elas hoje. Mas, basicamente, no que diz respeito à eficiência energética na indústria, enfim, nós percorremos mais ou menos, digamos, as medidas que a própria União Europeia, no Site Plan Communication em 2015, digamos, quer dizer, para a qual chamou a atenção e que aliás, a chamada a ação 6 desse Site Plan Communication dizia que prosseguir os esforços para tornar a indústria na União Europeia menos intensiva em energia e mais competitiva, porque também só pode ser mais competitiva sendo menos intensiva em energia. Exato. Muito obrigada pela reflexão. Vou então aqui fazer só uma partilha do nosso próximo webinar. Para quem ainda não se inscreveu, poderá ainda fazê-lo. Já tem a página disponível no website da Essência do Ambiente. Podem ir acompanhando também as novidades na nossa newsletter e nas nossas redes sociais.
Agradeço mais uma vez ao nosso convidado, José Guedes, CEO da Energest. Muito obrigada a todos por terem participado nesta sessão. Já estão disponível, aproveito para vos dizer que já está disponível a shortlist dos prémios Essência do Ambiente. Podem ir consultar em www.essenciadoambiente.pt. Obrigada a todos e até ao próximo webinar. Muito boa tarde. Obrigada. E obrigado pela vossa atenção. Obrigada. Obrigada.